Sabe, geralmente, quando a maioria das pessoas pensam em um tratamento médico, ou mesmo em um diagnóstico de qualquer tipo, existe essa expectativa meio intrínseca por uma precisão quase matemática, né? Uhum. Sim, com certeza. É tipo na engenharia estrutural, sabe? Se uma pessoa cai e quebra o braço, o raio-x vai mostrar aquela linha branca, irregular, super nítida ali no osso rádio. Aí um médico aponta para a chapa iluminada e simplesmente diz: olha, o problema está aqui. Esse é o nosso modelo biomédico clássico, uma visão bem cartesiana, digamos assim, da saúde. E ela nos conforta bastante, na verdade, porque categoriza o problema em caixinhas isoladas e visíveis. Exato. O osso quebrou, então. Então a gente conserta com o gesso. A causa e o efeito são superlineares. Mas assim, ao iniciar nossa análise profunda de hoje, sobre essa evolução revolucionária na forma como cuidamos da saúde mental, bem, fica evidente na mesma hora que essa máquina de raio-x metafórica não se aplica aos nossos labirintos internos, né? Definitivamente não. Pois é. Hoje, nós estamos mergulhando numa bibliografia bem vasta sobre psicanálise e terapias complementares. E a missão da nossa exploração de hoje é entender por que o sofrimento humano não pode, de forma alguma, ser contido apenas na mente. Uhum. Porque durante décadas, talvez séculos, a ideia de tratar a mente parecia operar num vácuo, né? Completamente separada de tratar o corpo. Como se fôssemos, tipo, entidades desconectadas, dividindo o mesmo espaço por acaso. É uma visão quase esquizofrênica da saúde, se formos pensar bem. Sim, mas os documentos que temos hoje provam que unir os conceitos do Freud à neurociência e às práticas de meditação não é só uma moda passageira. É uma exigência científica inegável do século XXI. E representa uma mudança de paradigma colossal. Porque essa separação estrita entre mente e corpo criou um ponto cego gigantesco na história da clínica. Veja bem, a angústia, o trauma, as dores psíquicas. Elas não ficam só na cabeça. Exato. Elas não respeitam fronteiras anatômicas. A dor emocional se espalha pelo sistema nervoso, pelo sistema endócrino, pela musculatura. Certo, vamos desvendar isso. Para que a nossa fundação fique bem sólida, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar para as raízes, sabe? A psicanálise clássica, lá do Sigmund Freud, foi a grande pioneira em mapear esse território do inconsciente. Com certeza. Foi um marco absoluto. Antes disso, a psiquiatria não tinha um vocabulário adequado para falar sobre traumas de infância ou sobre aqueles desejos que a gente não aceita na gente mesmo, né? Os mecanismos de defesa que moldam o nosso comportamento no dia a dia. O que é fascinante aqui é observar como textos inaugurais que estão na nossa bibliografia, livros como A Interpretação dos Sonhos e O Ego e o Id, estabelecem uma premissa genial. A premissa de que o sintoma não é o problema em si. Como assim não é o problema? Ele é uma mensagem. O sintoma tem um significado simbólico. Sabe? A dor emocional profunda raramente bate à porta e se apresenta pelo próprio nome. Ela se disfarça. Ah, entendi. Ela veste a máscara de uma ansiedade crônica que não deixa a pessoa dormir, ou de uma compulsão alimentar, uma tristeza paralisante, ou até de somatizações graves, tipo dores crônicas sem nenhuma causa física aparente. Para a psicanálise, o sintoma é uma linguagem cifrada que a nossa mente usa para lidar com o que é insuportável. O que nos leva à famosa cura pela fala, né? O analista seria tipo um criptógrafo, ajudando o paciente a decifrar esse código interno, puxando o fio da meada ali na associação livre, até chegar no conflito original. Exatamente. A ideia é que, trazendo o inconsciente para a luz do consciente, o sintoma simplesmente perderia a razão de existir. Essa é a espinha dorsal do processo psicoanalítico. Ao dar voz ao que é indizível, a pessoa elabora o trauma e significa a própria história. Mas é bem aqui que a ciência moderna introduz uma complexidade fascinante. Porque, como nós vamos ver, a fala é essencial, claro, mas ela encontra barreiras biológicas muito reais. E isso me leva ao grande paradoxo que eu encontrei cruzando as nossas fontes de hoje. Tipo, se a psicanálise é tão estruturalmente profunda, se ela vai direto na raiz do problema, na mente, por que os textos defendem com tanta ênfase a necessidade de terapias complementares? Aí é que tá. Digo, apenas colocar o trauma em palavras e entender racionalmente de onde ele veio não deveria ser suficiente.
Por que envolver outras práticas se a questão parece ser só psíquica? Olha, essa dúvida é exatamente o motor que impulsiona a abordagem multidisciplinar que temos hoje. A resposta que os neurocientistas trouxeram para o divã é contundente, sabe? Muitas vezes, apenas falar não resolve. Sério? Sim, porque a experiência emocional severa não fica flutuando num espaço psicológico abstrato. O trauma tem materialidade. Ele altera fisicamente a arquitetura do cérebro e a biologia do corpo inteiro. Então quer dizer que a dor tem um endereço biológico. Muito mais que o endereço, ela constrói uma infraestrutura própria. Quando a gente lê o trabalho do psiquiatra Bessel van der Kolk, que é super referenciado no nosso material, nós esbarramos nesse conceito vital de que o corpo guarda as marcas. Nossa, o corpo literalmente memoriza o trauma? Literalmente. Um evento traumático desregula o eixo do estresse do organismo de uma forma crônica. A amígdala cerebral, que é o nosso centro de detecção de ameaças, fica hiperativa. E o hipocampo, que serve para contextualizar as memórias no tempo, acaba perdendo volume físico. Caramba! Então a pessoa traumatizada passa a viver num estado de alarme perpétuo, banhada em cortisol, mesmo, sabe, décadas depois que o perigo real já passou. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Pensando nessa mecânica toda, me vem uma imagem à cabeça. Se a gente imaginar o nosso sistema nervoso como um sistema de segurança complexo, o trauma é como um alarme de incêndio que disparou e travou na posição ligado. Uma excelente analogia. É tipo, a terapia pela fala usa a mente racional, o córtex pré-frontal, para tentar argumentar com o alarme. A pessoa fica lá parada embaixo daquela sirene ensurdecedora, dizendo algo como: olha, não tem fumaça, não tem fogo, tá tudo bem. Mas o alarme não compreende palavras, né? Ele só entende sinais biológicos. Perfeito. Essa analogia captura a essência exata da limitação verbal. O nosso córtex pré-frontal, que cuida da lógica e da linguagem, ele frequentemente fica inibido ou totalmente inacessível quando a amígdala dispara esse alarme de incêndio. A pessoa não consegue nem formular uma frase racional direito. Exato. O corpo entra em modo automático de luta, fuga ou congelamento. E é por isso que o Norman Doidge, que é outro gigante mencionado na bibliografia sobre neuroplasticidade, argumenta que as experiências fixam circuitos neurais. As sinapses que disparam juntas se conectam juntas. Então o medo vira um caminho pavimentado no cérebro. Isso. E para reverter essa via neural que foi cimentada pelo medo crônico, nós precisamos de intervenções que desliguem o alarme biologicamente. Precisamos ir lá e tirar as pilhas do equipamento. O que nos introduz brilhantemente a necessidade dessas terapias complementares. Se a psicanálise ajuda a reescrever o código-fonte, que é a mente inconsciente, as terapias complementares entram para consertar o hardware, que é o corpo, né? Uhum. Consertar a interface inteira. Os documentos mencionam um arsenal terapêutico super variado. Vamos destrinchar a mecânica disso na prática, começando pelas abordagens somáticas e corporais. Se o corpo guarda essas marcas, como a gente acessa esse arquivo muscular? A gente acessa observando onde a tensão se instalou. A bioenergética, do Alexander Lowen, que é tipo uma matriz vital para as terapias corporais de hoje, diz que a gente reprime emoções indesejadas através de contrações musculares crônicas. É o que ele chama de couraça muscular. Ah, tipo quando a gente engole o choro e a garganta fica doendo. Perfeito. Esse é o mecanismo de defesa mais básico. Nós engolimos o choro tensionando a garganta e o diafragma. Nós travamos o maxilar para não gritar de raiva, sabe? Encolhemos os ombros para nos proteger do medo e, com o passar do tempo, essas contrações viram a postura padrão da pessoa. O corpo se enrijece ao redor da dor não processada. Nossa, faz muito sentido. Eu mesma travo o maxilar quando estou sob pressão. E nem percebo. Então, técnicas como a terapia reichiana ou aquelas massagens terapêuticas mais profundas, elas não buscam só um relaxamento de spa. De jeito nenhum. O objetivo não é só relaxar. Elas aplicam uma pressão ou um movimento para desfazer fisicamente esses nós, né? Forçando o corpo a soltar aquela contração histórica. E o que costuma acontecer é uma liberação emocional imediata e supervisceral. Quando a musculatura cede àquela emoção que estava ali presa, sustentando a tensão, ela simplesmente inunda o sistema da pessoa. Uau! É extremamente comum o paciente começar a chorar de forma incontrolável
ou tremer muito na maca durante uma sessão corporal, sem nem ter um pensamento consciente ligado àquilo no momento. O corpo, sabe, apenas liberou a memória. Mas assim, isso levanta uma questão clínica bem importante. Se a gente desfaz essa couraça e a pessoa é inundada por essa carga emocional crua, o que acontece depois? Tipo, se a via verbal dela ainda estiver bloqueada e ela não conseguir articular o que está sentindo no divã da psicanálise, não tem um risco de sobrecarregar essa pessoa com tanta emoção? Esse é um ponto crucial, de fato. E é a grande razão pela qual o ecossistema terapêutico precisa de várias pontes diferentes. Quando a memória surge e a palavra falha. E ela falha bastante, né? Muito, especialmente diante de traumas pré-verbais ou daquelas dores inefáveis. Então precisamos de formas não verbais de processamento. É bem aqui que os documentos inserem coisas como a arte-terapia e a musicoterapia. Sabe, eu sempre vi a arte-terapia com uma certa curiosidade, talvez até um pouco de ceticismo. Como exatamente pintar um quadro ou modelar uma argila ajuda a processar um trauma que a própria linguagem não alcança? Funciona através da comunicação simbólica e da exteriorização, sabe? Em vez de exigir que o córtex pré-frontal formule frases complexas e supercoerentes sobre a angústia, a arte-terapia permite que o cérebro emocional projete o conflito diretamente na matéria. É quase como se a emoção ganhasse uma forma. Sim, dialogando muito com aquela exploração de símbolos estudada pelo Carl Jung, o paciente cria uma representação tangível da própria dor. Ao colocar o conflito numa tela, a ameaça deixa de ser invisível e interna. Ela passa a ser um objeto externo. Ah, entendi. Um objeto que o paciente pode, de certa forma, dominar. Exato. Ele pode observar de fora, manipular, alterar e começar a lidar com aquilo com menos medo. É uma forma de dar contorno ao caos. Se a angústia está no papel, ela ganha limites físicos. Deixa de ser algo infinito e esmagador, né? E no caso da música? A gente sabe empiricamente que ouvir uma música muda o nosso humor quase na mesma hora. Mas como a musicoterapia opera nesse nível clínico, lá no tal desarmamento do alarme que a gente falou? A música atua em vias neurológicas diretas, burlando grande parte daquela nossa filtragem cognitiva. Ela não é só som, ela tem matemática, frequência e ritmo. A pesquisa neurobiológica mostra um fenômeno fascinante chamado arrastamento neural rítmico. Arrastamento neural? Como funciona isso? Quando o nosso cérebro é exposto a um ritmo externo consistente e estruturado, as nossas ondas cerebrais e, consequentemente, nossos batimentos cardíacos e a respiração tendem a se sincronizar com esse ritmo externo. Nossa, o corpo literalmente acompanha a batida. Sim. E a musicoterapia usa isso metodicamente para modular o sistema nervoso autônomo, reduzindo os níveis de excitação daquela amígdala hiperativa e organizando a tempestade interna através da estrutura harmônica da música. Isso significa que estamos usando um estímulo externo para forçar uma regulação interna. O que faz todo sentido quando pensamos em tirar a mente racional do caminho temporariamente. E isso nos leva a duas outras práticas supercitadas na bibliografia: a hipnose clínica e o mindfulness. Sim. A hipnose tem um histórico meio complexo na mídia, né, com aquela percepção pública de truque de palco, mas os documentos abordam ela de um ponto de vista estritamente neurocientífico. E a chave metodológica aqui, que foi muito influenciada pelo trabalho do psiquiatra Milton Erickson, é entender a hipnose não como controle mental, mas como um estado de hiperfoco e relaxamento induzido muito profundo. Não tem nada a ver com fazer a pessoa esquecer o próprio nome ou imitar uma galinha. Longe disso. Na vigília normal, as nossas ondas cerebrais operam na frequência beta. Estão alertas, críticas, cheias de mecanismos de defesa e barreiras de negação freudianas. A indução hipnótica apenas diminui a frequência cerebral para faixas alfa ou teta. Que é onde aquela voz interna crítica que está o tempo todo julgando e bloqueando as emoções por medo fica mais silenciosa, né? Precisamente isso. Com essa barreira atenuada, o terapeuta consegue introduzir novas sugestões de segurança ou ajudar o paciente a revisitar uma memória difícil sem acionar o pânico físico. A neuroplasticidade é estimulada num ambiente seguro. E aí o mindfulness, ou a meditação de atenção plena,
popularizada pelo John Kabat-Zinn, age como treinamento de longo prazo desse sistema todo. E o texto menciona que o mindfulness altera a própria estrutura do cérebro. Não se trata só de acender um incenso e sentir-se calmo por 20 minutos. Não, de forma alguma. Os ensaios clínicos demonstraram isso através de ressonâncias magnéticas. A prática meditativa diária ensina o cérebro a desengajar do modo padrão de ruminação. Sabe aquela viagem mental constante para os arrependimentos do passado ou imaginando catástrofes no futuro? Sei, muito bem. É cansativo só de pensar. Pois é. A longo prazo, sustentar o foco no presente literalmente engrossa o córtex pré-frontal, o que melhora muito a regulação emocional consciente e afina fisicamente a amígdala. Então, o centro de medo encolhe de verdade? Literalmente perde densidade. Caramba! Então nós não estamos só gerindo sintomas, abafando problemas, nós estamos esculpindo ativamente um cérebro mais resiliente através da atenção. Juntando todas essas peças, eu percebo que a transição proposta pelas fontes é gigante. A gente passa de tratar o paciente como se ele fosse só uma mente sem corpo sentada num divã, para enxergá-lo através de uma lente de altíssima definição. E se conectarmos isso com o quadro geral, com as diretrizes de saúde do século XXI, nós observamos a consolidação irrefutável do paradigma biopsicossocial e espiritual. É um nome complexo, mas faz sentido. Sim, significa que o indivíduo é reconhecido como um sistema dinâmico. A biologia do cérebro, as pressões psicológicas, a dinâmica social e aquela busca inerente por um sentido existencial estão todas entrelaçadas. Tratar só uma dimensão, ignorando as outras, costuma resultar em falhas ou em melhoras muito curtas. Mas assim, observando esse leque todo, né? Psicanálise, meditação, arte, música, manipulação corporal. Eu tenho que fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque isso desperta uma certa inquietação metodológica. Pode fazer, é uma dúvida super válida. É que, lendo os documentos, é impossível não se perguntar como a comunidade científica gerencia essa multiplicidade toda. Historicamente, testar um antidepressivo num ensaio clínico é um processo com métricas muito claras. Agora, como você isola variáveis para provar de forma matemática o impacto de pintar uma aquarela no trauma de alguém? Não corremos o risco de entrar num território excessivamente subjetivo e acabar caindo numa espécie de salada terapêutica sem controle nenhum? Território espinhoso mesmo, porque as metodologias quantitativas lineares falham quando tentam medir processos subjetivos com tantas variáveis. É, como quantificar a exata liberação de choro de alguém quando um músculo trapézio relaxa, né? É extremamente complexo. E é por essa exata razão que a seção de ética e regulamentação nos nossos documentos é tão extensa e tão rigorosa. A comunidade científica e médica lida com isso através da exigência de evidências baseadas em desfechos clínicos. Ah, entendi. Ou seja, medindo os resultados práticos na qualidade de vida do paciente, mesmo que a gente não consiga mapear cada sinapse alterada durante a sessão de música. Exato. Você mede a redução nos níveis de cortisol circulantes, a regularização dos ciclos de sono, a diminuição dos ataques de pânico, o aumento da capacidade de sustentar vínculos sociais. E o rigor se aplica aos profissionais de forma implacável. É, o modelo integrativo exige fronteiras bem claras. Muito claras. Um psicanalista não vai conduzir uma regressão hipnótica ou prescrever meditação clínica se ele não tiver o treinamento específico e o certificado para isso. O objetivo é construir uma rede de encaminhamento e colaboração. Onde o psicanalista pode reconhecer que a análise estagnou porque, o corpo do paciente está em choque crônico. E aí ele encaminha a pessoa para um especialista em terapias somáticas. Eles operam em conjunto, e não numa mistura aleatória feita pela mesma pessoa. Perfeito. O fundamental é o respaldo em diretrizes institucionais firmes, como as que são estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde ou pelo próprio Ministério da Saúde aqui com as práticas integrativas. Há um esforço global para validar cada uma dessas abordagens metodologicamente. Para garantir que o cuidado não caia em território de charlatanismo. Exato. Não pode cair no terreno perigoso das falsas promessas de curas mágicas. O tratamento da dor humana exige uma responsabilidade gigantesca. Nenhuma terapia séria promete milagres rápidos. Essa fundamentação, baseada em ciência e ética, é o que separa a vanguarda terapêutica do curandeirismo, né?
Bom, recapitulando a vasta jornada que a gente fez pelas fontes de hoje, o panorama é de tirar o fôlego. Nós começamos investigando os porões do inconsciente com Freud, entendendo que todo sintoma é uma mensagem criptografada, mas aí fomos confrontados com a realidade biológica do trauma. Brado no modo ativo, como a gente brincou? E a descoberta vital foi compreender que a resposta não está em abandonar a psicanálise em si, mas em enriquecê-la. Fornecendo ferramentas complementares. Isso. Vimos como a liberação somática atua direto nas coraças musculares para soltar as emoções, como a arte e a música oferecem vias de comunicação porque não cabem palavras, mudando ritmos internos, e como o mindfulness e a hipnose clínica burlam as nossas defesas e encolhem a amígdala. O resultado é a imagem de um cuidado em saúde mental que finalmente enxerga o ser humano inteiro, nas dimensões biológica, psicológica e social. É a evolução daquela escuta passiva para uma intervenção compassiva e muito informada pela neurobiologia. Mas sabe, há um último detalhe sobre neuroplasticidade nesses textos que levanta uma hipótese bem instigante sobre o nosso dia a dia comum. Ah, é? Sobre o que especificamente? Pensa bem. Se a ciência demonstra de forma tão inequívoca que práticas sistemáticas de atenção plena ou engajamento com música, arte, relaxamento corporal têm o poder de alterar a química do nosso cérebro, de reduzir o cortisol e construir novas rotas neurais defensivas, Tô acompanhando. até que ponto as pequenas escolhas que a gente faz diariamente, muito fora do consultório médico, não são intervenções ativas na nossa própria biologia? Nossa. Fica a reflexão para cada um de nós. Até que ponto o ato de escolher sentar em silêncio por 5 minutos, ouvir ativamente uma música com foco total, ou gastar energia num hobby manual no fim de semana, até que ponto essas pequenas coisas não estão, neste exato momento, reescrevendo silenciosamente a estrutura do nosso cérebro e construindo a infraestrutura da nossa resiliência antes mesmo de enfrentarmos a próxima grande crise. A responsabilidade de que, a cada escolha consciente, nós estamos esculpindo o nosso próprio sistema nervoso. Caramba, eu acho essa provocação formidável para quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigada por desbravar essas fontes maravilhosas com a gente hoje. E para quem está nos ouvindo, continuem curiosos, questionando aqueles velhos limites entre o físico e o mental, e nós nos encontramos na nossa próxima exploração profunda. Até lá.